Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Muito bem, então, seguindo, estamos no 12º domingo do tempo comum, todavia, o segundo domingo, não é? Na ordem pós-Páscoa, né? Depois do período da Páscoa. E estamos acompanhando, então, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de hoje. E tem uma característica muito própria do Evangelho de Marcos, que é deixar no ar uma pergunta. Todo o Evangelho está centrado nesta pergunta: quem é Jesus? Tá? Quando a gente lê, ou seja para pouco conhecimento ou para estudo do Evangelho de Marcos, a gente sempre vai estar em mente trazer sempre em mente essa pergunta: quem é Jesus? Porque este é o objetivo do Evangelho, certo? Então, nesse pequeno trecho de hoje, nós vemos aí os apóstolos que estavam com Jesus num barquinho, agitado por uma tempestade, não é? Uma repentina, e Jesus estava dormindo. Estava dormindo. Então, quando o acordam, ele conjura o mar, não é? E o vento, e aí então se estabelece uma calmaria, uma bonança, não é? E aí, desses fatos, aí vem a pergunta feita pelo próprio texto do Evangelho, né, pelos próprios apóstolos: quem é este homem? Ou quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É assim que termina esse pequeno trecho de hoje. Então, a resposta a esta pergunta nós vamos encontrar, incrível que pareça, no Antigo Testamento, tá? Nós vamos encontrar uma resposta a respeito de quem é Jesus no Antigo Testamento. Aqui, a liturgia nos oferece o livro de Jó, não é? Eu estabeleci os limites das águas, diz Deus a Jó. Ora, mas o livro de Jó, ele foi redigido, pelo menos parte dele, no século VI antes de Cristo, e ainda durante o exílio, tá? Aquele exílio tão comentado, marcante na história do Antigo Testamento. Então, como Jó, o povo de Judá, eles tinham perdido a família, tinham perdido as propriedades, tinham perdido a instituição, tinham perdido a liberdade, inclusive, perdido a liberdade.
A história de Jó é a história do povo do exílio, tá? E o Jó, num determinado momento, por conta dessa situação, ele havia pedido insistentemente aqui uma audiência com Deus. Ele quer falar com Deus, exatamente para fazer muitas perguntas e rebater também as suas acusações, porque Jó, ele é provado, tá? Deus permite que o diabo o prove. Por fim, veio a resposta, tá? E a resposta que Deus vem dar a Jó, ele se comunica com ele aonde? Como é que começa a leitura? Se comunica de onde? Né? De onde? Aí a leitura começa assim, o versículo 1. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. E aí? Deus se comunica com Jó do meio da tempestade. Então a tempestade é um sinal grandioso da natureza, é um elemento das manifestações de Deus. Na linguagem teológica chama-se teofania, tá? Deus que se manifesta por meio de eventos naturais, tá? Aqui a tempestade, ela pode ser entendida como símbolo da situação desesperadora em que Jó se encontrava, certo? Para mostrar que é de dentro, é do meio do sofrimento, do desespero, que Deus vai falar com ele. Então, Deus, ele se revela aqui nesse trecho, como também na maior parte do livro de Jó, não para resolver o problema do sofrimento, como se traduzia antigamente, tá? Como se resumia o livro de Jó. Não é para isso. Ele não vem resolver nada de sofrimento. O objetivo do livro é mostrar a pequenez da fragilidade e a fragilidade do ser humano diante da grandeza de Deus, diante da magnitude de Deus. Então, este é o objetivo. Na verdade, o encontro com Deus é sempre um encontro desafiador, não é? Quem de nós, muitas vezes, não se encontrou com aquela preguiça de rezar, com aquela preguiça de conversar com Deus? Então, nós vamos encontrar isso no homem. O encontro com Deus sempre é desafiador. Então, a pergunta de Marcos é: quem é Jesus? Então, Jesus, ele se revelando aqui nesse evangelho, como ele se revela, não como aquele simples homem judeu ou galileu, certo? Ele se revela com poder, e com poder divino, com poder sobre a natureza, como Deus é no Antigo Testamento, como Deus se manifesta no Antigo Testamento, tá? Então, como Jesus, ele não é simplesmente aquele humano galileu, ele também é divino, por isso é que ele está tranquilo, tá? Jesus está ali dormindo, como se diz, mas a leitura, mostrando Jesus nesse estado de tranquilidade, dormindo, quer passar para nós o quê? Que nele, em Jesus, nós podemos confiar, certo? Em Jesus, nós devemos ter toda a confiança, nele nós podemos confiar. E para que essa confiança ela se estabeleça para sempre, talvez seja preciso entrar numa tempestade, exatamente para descobrir isso. E geralmente o ser humano age assim: quando tudo vai bem, não é? A gente confia, mas a gente confia em quê? A gente confia em nós mesmos, nas nossas próprias forças. A gente vê muito isso na história, quando artistas, quando personalidades, grandes representantes de países, não é? Se acha com aquele poder todo de massificar, de fazer o povo sofrer e tantas outras coisas mais, não é? Porque está confiando somente em si. Ele se acha, a gente costuma dizer na linguagem popular, né? Está se achando, né? Ele acha que tem poder sozinho, não é? E aí, quando a pessoa se acha assim, é que a queda começa.
Aí é que a queda começa. Ele se esquece que só vai poder encontrar força em Deus. Geralmente o ser humano, acontece isso no ser humano, tá? Então, quando tudo vai bem, aí a gente só confia em nós próprios. Não se lembra de Deus, tá? Não se lembra de Deus. Até muitas pessoas que se dizem, ateus, não têm fé, aí naquela hora H, que todo mundo sabe qual é a hora, no instante, a pessoa acredita em alguma coisa. No instante. Então, é na tempestade que Deus ele surge com poder. E é interessante que esse episódio do Evangelho, da vida de Jesus, já é aí apresentado perfeitamente num dos versículos do Salmo, não é? Bem claro, no versículo do Salmo, muito escrito, muito antes do Novo Testamento. É o versículo 28, a terceira estrofe do Salmo, diz assim, mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. O Salmo parece que já está profeticamente falando desse fato da vida de Jesus, porque é perfeitamente o que acontece aqui com Jesus. Então, para que os tempos de comodidade não nos façam esquecer de Deus, então é muito importante a gente se lembrar daquele a quem o vento e o mar obedecem, não só o Deus Criador Todo-Poderoso do Antigo Testamento, mas também lembrar de Jesus de Nazaré. Lembrar de Jesus, que é o nosso guia, mas o melhor é nunca esquecer dele, é nunca sempre tê-lo diante dos olhos, não é? Enquanto não fizermos isso, aí nós estaremos com medo. Estaremos com medo, que é exatamente nas palavras do próprio Jesus, não é? É um sinal de que ainda não acreditamos nele. A gente só ensaia acreditar nele. Na hora da dificuldade, na hora H, a gente fica titubeando na fé. Então é o próprio Jesus que diz, vocês são muito medrosos, vocês não têm fé, não acreditam? Palavras de Jesus. Então, o mar agitado aqui é símbolo do medo dos discípulos. É sinal da falta de fé, pois eles não conseguem ver que a ação de Jesus é capaz de transformar situações. Então, nós somos convidados a realmente ter esta confiança em Jesus. Saber que Ele tem o poder de transformar a vida das pessoas e as coisas também. Então, como Jó e os discípulos, nós também, muitas vezes, diante do sofrimento e do perigo, a gente chega com essa pergunta aí: onde está Deus? Onde é que Deus está nessa situação? Lá no Mariana, Minas Gerais. Onde é que Deus está? Com tanta gente morrendo aí de Covid. Tantas pessoas fazendo essa pergunta, não é? Ora, meus queridos, Deus está sempre onde Ele sempre esteve. Deus está presente. Sempre está presente no momento de alegria e de louvor, quando não nos lembramos dEle, como Deus está presente sempre no sofrimento, no momento da dor, no momento da tristeza. Deus está aí onde Ele nunca deixou de estar, onde Ele nunca saiu. Então, e é exatamente nessa linha de pensamento que Jesus ele elogia os pobres. Bem-aventurados os pobres, não é? Felizes, nesse sentido, os pobres eles são privilegiados da fé, porque eles não estão acomodados, não é? Acomodados no sentido, supridos de todas as necessidades, como muitos de nós, não é? Estamos supridos das necessidades, mas os pobres, eles passam por uma dificuldade tremenda, vivem constantemente ameaçados pela fome, ameaçados pelo desemprego, não é? pela miséria, não é?
inclusive pelas pressões também. Então, a comodidade do mundo não é para eles. Eles têm costume, os pobres já têm o costume de acordar Jesus. E Jesus sempre lhes atender. Por isso é que eles são bem-aventurados e elogiados por Jesus em um certo momento. Eles estão sempre acordando Jesus. Com ele, não devemos temer a tempestade. É a mensagem da liturgia de hoje, tá? Então, somos convidados a fortalecer a nossa fé e acreditar nisso. Com Jesus, não podemos temer as tempestades. Nós podemos fazer o barco da nossa vida avançar nas águas da história com muita coragem, tá? Vamos dizer juntos, para concluir a nossa reflexão: eu creio, Senhor, mas o quê? Mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Jesus Cristo.